Fala aqui, esse cara. Fala tu. Seguinte, hoje a gente tá com um cara bem diferente do que a gente tá acostumado. Ele tá inaugurando o posto da profissão dele aqui no podcast. Então, é um cara que, como a gente fala, todo mundo que a gente traz aqui é de suma importância. Não são pessoas aleatórias. A gente traz cada pessoa ali que a gente vê como referência na sua devida profissão, no seu empreendimento. Então, hoje a gente tá aqui com um cara, como o Rafa falou, bem diferente. Se apresente, meu amigo. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite, né? Não sei se é boa tarde, boa noite, não sei quando vai passar o podcast, mas eu falo ali? Ali. É ótimo. Então, eu agradecer pelo convite aí mais uma vez. Vamos falar aqui um pouquinho de imóvel, locação, venda, financiamento. Vamos tirar todas as dúvidas. O que a gente souber responder, é claro. O que não souber, na próxima a gente traz a resposta. Fechou? Ô Nilson, começa falando como que você fez pra começar nesse ramo. Sim. Então, Rafael, uma história longa aí. Eu venho de uma família que adora imóvel, né? Então, assim, meu pai teve casa própria, meus avós. Então, a gente sempre teve essa questão de ter a casa própria, né? De batalhar, de conquistar, fazer economias para poder comprar a casa. E eu comecei, na época, trabalhando, comprei minha primeira moto, segunda moto, o segundo carro, juntei os dois, vendi e comprei um lote. Agora eu vou construir uma casa para mim. Em pouco tempo, eu consegui vender esse lote, ter um lucro assim, quase 100%, quase o dobro. Falei, esse negócio é bom. Aí eu comecei a comprar e vender imóvel. Eu vi uma oportunidade aqui, eu comprava e já colocava à venda já, de imediato. E aí, nisso, fui comprando e vendendo. Estava trabalhando numa empresa, e aí eu saí dessa empresa, já recebi um convite para ir trabalhar no imobiliário. E lá comecei a trabalhar também, já tinha algum conhecimento, né? Já tinha noção que era um contrato de compra e venda, as questões de impostos dos imóveis, que é o ITBI, a escritura, o registro. E aí eu já tinha uma noção disso. Me dei super bem com a compra e venda de imóvel, gostei. E aí comecei a construir também. Aí comprava um lote, já fazia uma edificação, vendia uma casinha, vendia outra. Fiz uma sociedade. E aí nós montamos a imobiliária, a Mais Imóveis. E hoje a gente já está aí há 7 anos com a Mais Imóveis. Eu tenho 13 anos de carreira de corretor. E há 7 anos já de Mais Imóveis. E hoje a gente tem uma carteira boa de clientes, sempre captando novos clientes. A gente está aí todo dia no mercado divulgando as nossas opções. Hoje a gente trabalha com locação, a gente tem uma carteira muito grande de locação. Nós temos 5 funcionários só para tratar a locação. Então, através dessa locação, a gente capta muito cliente que inicia com a gente o processo ali pagando o aluguel e a gente vem ajudando essas pessoas, esclarecendo para ela qual o motivo que você paga o aluguel e não paga um financiamento. Às vezes a pessoa tem condição de assumir um financiamento da sua casa própria, mas por falta de conhecimento ou até mesmo falta de tempo, procurar entender como que funciona o processo, que é um processo burocrático sim, talvez uma pessoa ir lá tentar fazer um financiamento, ela não vai conseguir. Ela vai precisar da ajuda de um corretor, de um despachante da Caixa e até mesmo do próprio banco, né? Ter um relacionamento ali com o banco para ela poder ter esse crédito e conseguir conquistar esse financiamento. Então a gente está ali para facilitar isso e poder ajudar essa pessoa a conseguir esse financiamento. Então a minha história aí começou bem lá atrás, bem simplesinho, pé no chão. E hoje, graças a Deus, a gente lá vai deslanchando aí, conquistando cada vez mais o mercado, que não é fácil, um mercado bastante concorrido, né? Hoje, Itabirito hoje tem vários imobiliários. Vou chutar aqui aproximadamente 20 imobiliárias. Nossa, isso tudo? Isso tudo, Imagina 20 isso imobiliárias. Não parece, né? Não parece. Mas tem. E fora os corretores autônomos, né? Só que cada imobiliário, em média, aí 2, 3 corretores e mais os autônomos. Então, a gente está falando aí, em média, aí umas 60, 70 corretores, tá? Que tem na cidade. É uma cidade que esse mercado cresce tanto pela valorização do imóvel. É uma cidade que o imóvel está sempre em valorização constante. E onde o aluguel é muito valorizado também, né? Pelas mineradoras ao redor da cidade. Elas precisam fazer ampliações nas suas obras, né, na sua área, então elas contratam muita gente de fora. Muitas empresas vêm para fazer esse serviço, essas expansões, com isso precisa a demanda para alocação é tão grande. E essas pessoas, que eu falo é o seguinte, chegam aqui em Itabirito para fazer um serviço aí de 2, 3 anos,
pessoa encanta com a cidade, apaixona e não quer ir embora. Às vezes ela veio para cá através de uma empreiteira para prestar um serviço e acaba fica na cidade, né? Então essa pessoa vira um cliente da imobiliária, vira um comprador de imóvel, ou permanece no aluguel por um determinado período até ela conseguir comprar sua casa própria. Isso acontece muito, esse é meu caso, hein? É. Esse é meu caso, eu vim para trabalho para cá e fiquei. Eu falo que quem bebe da água de Itabirito não quer ir embora, Falei né? isso ontem com o Ivaci Simões, ele veio aqui ontem, a gente conversou sobre isso. A gente achou que ele era daqui de Itabirito, natural daqui. Ele falou também que não era. Mas, Nilson, aproveitando esse gancho, uma coisa também que é até dúvida minha também, conta um pouco dessas taxas, cara, que a pessoa hoje também acha que é simplesmente comprei a casa e só isso mesmo, não existe essas taxas, essas que você citou. Explica um pouco e fala como que funciona cada uma delas. Tá. Eu vou começar aqui bem detalhado, quais são as taxas que você precisa para adquirir um imóvel, tá? Primeiro que vocês pegam a certidão atualizada no imóvel, no cartório de registro, que é uma certidão de ônus, né, daquele imóvel, se ele tem algum impedimento. Aí, mediante a certidão, você vai ver que o imóvel está livre e desembaraçado para sua aquisição. Você vai dar entrada no ITBI na prefeitura, você vai pagar essa taxa de ITBI, que é o Imposto de Transação de Bens Imobiliários. Você paga para a prefeitura. A prefeitura vai emitir uma certidão para você negativa de pagamento. Você vai no cartório de notas, vai gerar uma escritura, você vai pagar por essa escritura. Você vai sair do cartório de registro, de notas, vai no cartório de registro de imóvel. São 2 cartórios distintos. Esse cartório de registro você vai registrar na matrícula aquele imóvel. Tá? Porque se você fizer somente a escritura, o registro continua em nome do dono anterior. Então, qualquer problema que esse dono anterior tiver na justiça, pode vir uma penhora naquele imóvel. Mesmo que você tenha escritura, esse imóvel pode ser penhorado após a sua escritura, porque você não fez o registro. Então, a orientação que a gente dá como corretor é, assim que fizer a escritura, faça o registro imediato. Porque tem aquele ditado, quem não registra não é dono. Né? Então, a gente orienta sempre a estar fazendo esse registro. Outra taxa que aí é mais para o lado de financiamento, que as pessoas às vezes deixam de comprar um imóvel financiado com receio de pagar juros. Eu falo o seguinte, financiamento, gente, não é pagar juros, é antecipar um sonho. Se você tem um sonho de ter uma casa própria, e no momento você não tem condição financeira de comprar à vista, mas tem condição de comprar financiado, por que você vai deixar de pagar um financiamento e vai pagar um aluguel? Sendo que no final, o aluguel você vai pagar 3 vezes mais que o financiamento. Então, com esse financiamento, você antecipa seu sonho. O financiamento não é pagar juros, é antecipar o seu sonho. Lembrando que se você permanecer no aluguel, você vai pagar 3 vezes mais do que um financiamento. E é uma coisa que não é seu, né, cara? Infelizmente é algo que você tá pagando ali. É como você falou, né? Os juros ali é mais que financiamento, se for olhar, né? Arius, te dar um exemplo de locação e casa própria. Você vai lá no momento, Nilson, eu não consigo comprar, vou ter que alugar. Show de bola. Você precisa morar, você vai pagar o aluguel. Mas se você tem condição de comprar e vai pagar um financiamento, em vez de pagar o aluguel, o que você pode fazer naquele imóvel? Você pode reformar, você pode ampliar, você pode fazer móveis planejados, você pode investir naquele imóvel que ele é seu. Apesar de você estar pagando o financiamento, o imóvel é seu, ninguém te toma, desde que você cumpre com os pagamentos em dia. No aluguel é diferente. Qualquer benfeitoria, qualquer investimento que você fizer no imóvel, você está agregando valor num bem que não é seu. Você está agregando valor para o proprietário do imóvel e não para você. Entendeu? Não é benefício seu só naquele momento que você está usando. A partir na entrega do imóvel, ou você vai ter que pagar para desmobilizar, que, cara, é quase o mesmo preço de mobilizar, de implementar, então não vai valer a pena, que vai ficar lá, né? Então, assim, eu tenho vários exemplos de inquilinos meus que investiram, chegaram no final da locação, Nilson, eu gostaria de deixar isso aqui no imóvel, ver com o proprietário se tem interesse de comprar. Tem os proprietários que são conscientes, têm condição, acaba falando, Nilson, tá, eu faço uma proposta, né? E acaba negociando e fica. Mas tem proprietário que vira, e aí eu entendo o proprietário também, que eu acho que ele está com razão, Nilson, aquilo ali, para mim, é renda. Não tem interesse. Eu quero o imóvel do jeito que eu entreguei para ela. Se ela quiser deixar alguma benfeitoria,
para mim também é interessante que eu vou conseguir ter um valor a mais no aluguel. Mas ali para mim não é para botar dinheiro, eu preciso daquele aluguel. Ou para pagar um plano de saúde, para pagar uma escola do meu filho, para ajudar nas despesas da minha casa. Então eu não posso estar sempre aportando para aquilo. E ali eu preciso tirar a renda daquilo. Então a gente tem que entender esses dois lados, tanto do proprietário quanto do inquilino. E em toda essa jornada, que você falou, que são 13 anos total? 13 anos, Rafael, graças a Deus. Você teve algum obstáculo que você passou nessa profissão? Todos os dias. Obstáculo, gente, eu falo o seguinte. Não, eu digo aqueles obstáculos iniciais, aqueles sim, arrebatadores claro. que deixam o cara pensando assim, é isso mesmo que eu quero? Eu quero. Cara, eu acho o seguinte, na profissão é o seguinte, todo mundo, no início, você vai ter uma indecisão ali daquela profissão. Mas primeira coisa, você tem que sentir que você quer aquilo. Você tem que pegar aquilo com amor, com carinho e falar, bicho, eu vou fazer. Você tem que ter uma tendência para aquilo, né? Corretor, exemplo. Eu sou formado em administração de empresas. Eu nunca fui o aluno fodão da sala. Pode falar a palavra aqui? Pode ficar à vontade, né? Então aqui eu nunca fui o cara da ponta da sala. Também não fui o cara mais atrasado. Mas eu estava sempre ali. Não preocupado em, às vezes, ser o melhor na teoria, mas querendo relacionar. Eu estava ali querendo tentar ver se aquele colega meu está precisando comprar algum imóvel, se aquele colega meu está precisando trocar um carro dele. Eu queria relacionar com as pessoas. E com isso, exemplo, aí eu via lá o cara que estava preocupado em ver a aula de direito, o cara querendo entender tudo de direito. Eu falei, cara, esse cara está no curso errado. Esse cara tinha que fazer direito, né? Ele tinha que pegar lá e fazer o curso de direito. O outro lá chegava lá, administração de materiais. O cara colado na administração de material, Fabinho, bom meu amigo. O cara queria entender tudo de administração de material. Fabinho estudou comigo na faculdade, Fabinho. Você não posso ficar falando muito, não. Agora tem que segurar um pouco. Aí você via isso, as pessoas, umas querendo ser o cara mais fodão da sala. E aí ele esquecia que para ele ser bom, ele não precisava ser o mais inteligente, tinha que saber relacionar também, porque pessoas é que vão te levar para frente, né? Eu falo que o maior obstáculo hoje da profissão de corretor é você ter relacionamento. Você não adianta você ser o corretor mais rico, o cara que tem mais imóveis para vender, se você não tiver relacionamento. O cara que confia no você, o cara que tá ali no dia a dia, fala assim, que cara é bom, que cara vai arrumar o que eu quero. Vai comprar, né? Tipo assim, confiar no você, chegar e falar assim, Nilson, eu preciso comprar um imóvel, eu tenho isso de entrada. Porque a confiança, ela tá em primeiro lugar hoje na profissão de corretor. O cara tem que te contar qual que é a renda dele, se ele tem financiamento, qual que é o valor, qual que é a renda da esposa dele, o que ele consegue pagar de prestação, porque às vezes o cara tem uma renda até alta, mas ele está limitado a pagar uma prestação para comprar aquele imóvel, por causa de outras obrigações que não aparecem no dia a dia dele ali, que já assumiu algum outro compromisso. Então, essas coisas que ele se abre para a gente. Eu falo que a hora que eu brinco, a gente é um psicólogo, sabe? E às vezes é assim, o imóvel, normalmente, dificilmente a pessoa compra um imóvel solteiro, tá? Uma casa ou um apartamento. Então, são duas pessoas que você tem que convencer e deixar bem claro o que é o imóvel, né? Porque é o esposo e a esposa, né? Ou talvez até um namorado ali que está começando a vida, pensando no casamento. Então, você tem que deixar isso muito bem transparente. É difícil, por qual motivo que é difícil uma pessoa solteira comprar? Não só quesito renda, mas se a pessoa tiver uma renda, é fácil ou como que funciona? Sim, eu generalizei um pouco, né? Eu acho que... tipo assim, eu falo que... Não é, eu vendo muito para solteiro, sabe? Mas eu vendo mais para casais. Por quê? O imóvel, normalmente, 90% dos meus clientes, isso aí, a hora que eu falo no geral de corretores, esse cliente vai comprar uma única vez na minha mão. Ele não é o imóvel, ele não compra duas vezes, três vezes. Acontece sim, em empresários, uma pessoa que está bem sucedida e está no nível da formação dela ali, com um salário lá em cima, que ela já não tem onde investir, ela vai comprar 2, 3, 4 imóveis. Mas 90% das pessoas compram um único imóvel. E às vezes ele precisa somar a renda com uma outra pessoa para comprar, que aí é o caso do namorado, da namorada, do esposo. Às vezes muita gente casa, aí ele tem um custo grande com casamento, com tudo. Ele inicia-se no aluguel depois que ele passa para a aquisição da casa própria. Então, assim, 10% somente compra o imóvel antes do casamento, entendeu? Entendi. Normalmente é isso, tá? Mas até pela questão, por exemplo, de renda e
para conseguir também um financiamento também. devido justamente à renda. Eu A entendi renda. Aí a ele prefere colocação. unir a renda, né, com o companheiro, né, e aí ele consegue adquirir o imóvel. Consegue até por exemplo, um financiamento melhor no caso, não é? Sim. Então, a questão do financiamento, ele sempre vai estar relacionado à data de nascimento das pessoas, o número de pessoas, o valor de FGTS, o valor da renda. Então, isso tudo aí vai ser a base para mim poder falar com ele quanto que ele vai conseguir de financiamento, quanto vai ser o valor da entrada, quanto vai ser o valor da prestação. Eu tô com um projeto aí que a gente está finalizando ele não está pronto. Mas é um projeto que eu quero depois uma oportunidade de voltar aqui e Com apresentar certeza. ele, Com né? certeza. Vai ajudar muita gente a adquirir seu primeiro imóvel. Mas tem toda uma estratégia por trás disso, né? Porque a gente precisa encontrar um imóvel aonde que o mercado dele, vamos dar exemplo de valores, seja 200 mil e ele esteja anunciado, ele seja vendido por 160. Exemplo. O mercado demanda que naquela região um apartamento pode ser vendido até 200 mil. E o proprietário está disposto a vender por 160. Então, eu consigo lançar esse imóvel para avaliação por 200. Vem o engenheiro da Caixa, me certifica que aquele imóvel vale 200. Mas o comprador está pagando só 160. Com isso, esses 40 mil, que são os 20% do valor desse imóvel, o comprador não precisa aportar para o proprietário. Ele entra só pagando as taxas que eu falei lá atrás, que é o ITBI, a escritura, o registro, né? E o contrato da Caixa. Então ele já economiza esses 20% de entrada. Mas não é fácil de conseguir, por isso que a gente vem trabalhando nesses projetos, analisando qual região a gente vai conseguir construir esses imóveis para poder lançar eles no mercado. Entendeu? Uhum. Tipo, ó, essa região aqui, o imóvel você vai pagar 20% abaixo do valor de mercado. Com isso, você não vai precisar da entrada. E aí, onde que vai facilitar para a gente a venda, vai facilitar a compra, né, para aquela pessoa que está no aluguel, vai conseguir sair do aluguel, porque ela vai ter que aportar naquele início, somente referente às documentações. Tá? E é algo assim que eu acredito Revolucionário, né? que é revolucionário, Sim. que Já facilitar para muita gente. Hoje subiu muito os preços dos imóveis, né, uma valorização muito grande. Então, ficou difícil a pessoa adquirir, porque além dela ter que dar os 20%, ela já está pagando um valor mais alto, né? Eu falo que o imóvel, gente, isso é um exemplo que eu dou para todos os clientes, um conselho, né? Não chega nem a ser um exemplo, um conselho que eu dou para meus clientes. Quando você toma a decisão de comprar um imóvel, compra de imediato. Tipo assim, então você e sua esposa lá do nada, vamos comprar um imóvel? Se você tiver condição, adquire naquele momento. Por quê? O imóvel, ele valoriza muito mais do que a sua renda. Então, se hoje está difícil para você comprar, daqui 2 anos vai estar muito mais difícil. A tendência é só piorar, ficar A mais valorização imobiliária ela é maior do que a do seu salário. A não ser que você receba uma promoção, entendeu? A não ser que você estude, você mude de cargo, entendeu? A não ser que você tenha uma empresa, você faça uma ampliação. O melhor é sua renda. Agora, se você ficar contando com aumento de salário mínimo para comprar imóvel, esquece. triste. Vai só piorar. Então, é o que eu falo com todos os clientes. Dê o melhor de você para você conseguir conquistar o seu imóvel. Nilson, vou lá fazer simulação pro cara, o cara não consegue. Aí fala assim, velho, eu nunca vou conseguir, vou ficar no aluguel. Eu falei, velho, você vai conseguir. Vai estudar, vai melhorar, vai chegar pro seu patrão e falar assim, o que eu tenho que fazer para você me valorizar dentro da empresa? O que eu tenho que fazer para me alcançar o cargo tal? Porque eu falo é o seguinte, eu que trabalhei vários anos em CLT, quando eu estava dentro da empresa, eu estava preocupado com aquela pessoa que ganhava mais do que eu. Eu queria saber o que ela sabia fazer e eu não, para mim chegar no nível dela, para mim ter o salário que ela tinha, para mim melhorar a minha vida. E aí eu questionava, pegava junto, o que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma faculdade. Então eu estava sempre ali interagindo com meus amigos de trabalho para mim poder conseguir um cargo melhor. E hoje você vê muita gente que desmotivado, tipo assim, eu não consegui agora, eu não vou conseguir nunca. Ele esquece que só depende dele, né? Ele é o maior desafio dele mesmo, não é o imóvel que é um desafio para ele, é ele mesmo. Se ele conseguir alcançar uma renda melhor, um faturamento melhor, ele vai conseguir adquirir esse imóvel. E hoje eu acredito que as pessoas ficam muito atreladas a isso. Acho que é um sentimento de frustração.
A pessoa imagina que vai fazer uma simulação e essa simulação não acontece da maneira que a pessoa queria e acaba que ela se frustra. Ah, eu não vou conseguir. Isso aí eu acho que é uma das barreiras principais para hoje as pessoas não adquirirem seu imóvel próprio, na minha opinião. Acho que não só imóvel, né? Qualquer coisa. A pessoa já vai com aquela certeza que vai dar certo. Aí vê que não foi daquela vez, já desmorona todo, já desfaz aquele castelo todo e já desanima, que é aquela coisa toda. Mas acredito que acima de carro e moto é casa. Ou seja, a casa, ela sempre vai ser o sonho. Verdade. E sabendo que ela é uma coisa um pouco mais difícil, perante várias tentativas. Não é da primeira já vai, né? Concordo plenamente aí com a colocação dos dois. E essa frustração, ela tem que ser quebrada de imediato com o corretor. Porque tem muito corretor que, por exemplo, eles vê lá, o cara não consegue comprar. Ô, velho, você não consegue comprar não, valeu. Nota meu número aí. Não, senta aqui, brother, vem cá. Você quer comprar? Vou te dar real. Se você comprar, você tem que fazer isso, isso e isso. Agora, se você não fizer, se hoje você não consegue comprar, amanhã você não compra não. Depende de você, cara, de você. Muda, você vai ter que mudar. Se você não mudar, você não compra. Aí o cara, ele começa aquela frustração que ele ia criar pra ele, vai falar assim, pô, bicho, se eu mudar, eu compro. E só depende de mim. O cara me deu um choque de realidade. Você entendeu? Porque se eu simplesmente pegar na mão dele e falar que ele não vai comprar, ele vai embora. Você acha que esse cara vai me ligar? Velho? Vai não. Não, Ele vai me retornar? E outra coisa, ele vai criar uma certa, digamos assim, uma certa antipatia. Caramba, o cara já falou que não vou conseguir. Então eu vou procurar outro e vou Entendeu? tentar ter com o outro, cara. É isso aí. É isso aí. E aí é onde que entra o corretor falando assim, ó. E exemplo, é igual eu falo, a gente dá os caminhos. Não adianta também eu te dar os caminhos se você não seguir. Igual eu falo, velho, você tem que fazer isso. Exemplo, tem muita gente. Te dar um exemplo. A pessoa tem uma renda própria lá, tem um mercadinho dela, ela declara uma renda X. E aí eu falo com ela o seguinte: você não está contabilizando a sua renda adequada. Ajusta, procura o contador, fala com ele, eu preciso comprar um imóvel, eu quero ampliar o meu negócio, a minha renda vai melhorar. Faz para mim meu imposto de renda corretamente. Começa a movimentar o dinheiro no banco, o banco vai te dar crédito. Agora, o cara nunca fez uma movimentação no banco, põe a arrecadação dele lá embaixo e quer comprar um imóvel. Você vai chegar no banco lá e falar assim, me financia 200 mil, mas eu não tenho renda para ir. O banco não vai financiar para você. Aí Pegando o gancho do Nilson aí, para você que quer contabilidade, digitalizei. Melhor que tá tendo aí, então você já corre atrás dessa aí e já fecha o negócio com eles, beleza? Agora volta pro assunto que então, eu posso esquecer. É isso aí. Mas o caminho é esse mesmo, é procurar o seu contador, regularizar suas contas, né? Melhorar a sua arrecadação e movimentação no banco. Porque quem vai financiar o seu sonho, eu falo que banco não financia casa, não, financia sonho. E o financiamento, gente, não é pagar juros, é antecipar o seu sonho. Você vai antecipar o seu sonho com um custo muito mais barato que se você tivesse o dinheiro na mão naquele momento. Porque eu falo o seguinte, hoje eu pago financiamento habitacional. Eu posso provar, tá aqui no meu aplicativo, todo mês vem minha parcela para pagar. Tenho condição de quitar? Tem vezes que sim. E eu quero quitar, não. Porque o meu juros é tão baixo que se eu quitar o meu financiamento habitacional, aquele dinheiro que eu ia girar ele em outra coisa, começa a ficar caro para mim. Porque se eu precisar voltar no banco para pegar um financiamento, para assumir algum outro compromisso, os juros vai ser muito mais alto que a da minha habitação. Para que eu vou quitar a minha habitação? Tem muita gente também que eu vendo imóvel e o cara, antes de entrar no financiamento, já está preocupado em quitar. Cara, para. Só para antecipado. Vai viver sua vida, mano. Vai viver sua vida. Por quê? Um momento que você entrou no financiamento habitacional, o meu conselho para os meus clientes sempre é: regulariza sua vida financeira. Regulariza ela. Vai pagando tudo que é prestação que você tinha. Vai pagando, porque lá os juros é muito mais alto, muito mais alto. Quita. Esquece o financiamento habitacional. Só mantém as prestações em dia. O dia que você pagar tudo que você estava financiado, carro, moto, bicicleta, televisão, eletrodoméstico, pagou tudo, aí você começa a pagar 2 prestações do seu financiamento habitacional e guarda um dinheirinho na poupança. Paguei a primeira, paguei a última, guardei um dinheirinho na poupança. No longo prazo, você vai ter um recurso ali, uma poupança, para você trocar seu carro sem precisar financiar, e seu financiamento habitacional rodando normalmente entre
8 a 11% ao ano. Isso, gente, é menos de 1% ao mês. Eu duvido quem tem financiamento de veículo aqui que paga menos de 2,3. É raro quando o cara conseguiu pegar lá 1,7. É raro. Normalmente está acima até de 3% ao mês. Ao mês. E o habitação a gente está entre 8 a 11 ao ano. Ou seja, menos de 1%, Menos de 1% ao mês. ano. Aí o cara às vezes está preocupado porque ele é a longo prazo. Quitar ele e se fer... Ó, gente, fala uma palavra aí, ó. E se ferrando no carro lá, porque o carro é 36 meses, é 48 meses. Ele esquece de parear as taxas de correção. Um professor nosso, meu e do Saulo aqui, ele falou, gente, se vocês querem financiar alguma coisa, financia até perder de vista. Não financia nada em curto prazo. E nesse curto prazo você tem outros compromissos. E hoje, pegando o gancho disso aí, a pessoa sempre olha o final. A pessoa pensa, nossa Deus, 40 anos pagando financiamento. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu morro e não pago. Só que o cara não entende que aquilo é mês a mês, cara. Igual você falou, quando vai sobrando, o cara também, nesse meio tempo, o cara também tem que fazer algo pra melhorar também dentro do que ele ganha. Estudar e caçar melhoria, técnico. Cara. Hoje os caras ficam muito presos na questão de que não, eu tenho que quitar de uma vez. Cara, se você fez um financiamento, digamos aí, de 10 anos, é 10 anos, mano, você quer quitar num ano pra quê? É 10 anos, 10 anos. Sem falar que, ultimamente, se você for parar pra pensar, o tempo tá passando mais rápido. 10 anos passam com muito mais rapidez do que antigamente. Muito mais, muito mais. Eu falo que você pode assumir um financiamento a longo prazo e você pode, sim, vir diminuindo esse prazo, mas desde que você não está sacrificando para diminuir esse prazo. Porque tem cara que está deixando de sair com a esposa dele, de sair com os filhos dele para pagar financiamento, brother. Para com isso, cara. Uma vez você adquiriu o financiamento, vive a sua vida num padrão top e vai mantendo aquele financiamento. Nilson, não, eu não posso sair hoje com você porque eu tenho que pagar uma prestação, velho. Calma. Se você deixa de sair para pagar a prestação, beleza. Agora, se você tá pagando 2, tá diminuindo o prazo, e se aquela prestação, você tem um financiamento, a prestação tá te enforcando, você já não tá conseguindo, tá no limite para manter ela em dia. Vai lá no banco e negocia. Banco hoje, você faz portabilidade. Você tira de um banco, põe no outro, você pode conseguir baixar sua taxa de juros, você pode aumentar seu prazo. Então tem várias formas de você levar uma vida tranquila com prestação. E sem aperto. Sem aperto. Entendeu? Basta usar a cabeça. Eu vejo também, sabe o que é? Eu acho que essa é também uma coisa que muito fica preso. Porque o cara consegue viver uma vida, usufruir uma vida bacana no aluguel e naquilo que é dele, não. Entende? Tipo, o cara quer... Tá certo, eu vejo que cada um tem uma maneira de pensar, mas o cara quer fazer por fina força, passar muitas vezes, deixar de curtir o momento para tentar fazer aquilo num curto prazo, mas que não é uma coisa tão necessária como você tá falando. E pra galera até saber mesmo que quem tá falando é um cara que é especialista nessa área, não é da cara. boca pra não fora, é da boca pra fora. Não é uma opinião qualquer, não é simplesmente uma falácia. É algo que o cara tem vivência. O cara tem como comprovar. Né? Propriedade naquilo. Autoridade do que tá falando. Eu falo o seguinte, para você comprar um imóvel, o pior momento da sua vida vai ser no início da compra. O pior momento. Porque às vezes você vai vindo um período que você já estava juntando uma grana para levantar aquele capital, e a hora que você consegue levantar aquele capital, que você vai fazer a compra, aí vem os encargos, que são os impostos. Então é aquele momento que você está mais arrojado. Por isso que a Caixa hoje ela oferece 2 maneiras de você pagar esse financiamento. Uma que é a tabela saque, que é a prestação com valor mais alto, ela vem amortizando, ela vem diminuindo o valor, e tem a fixa. Hoje, o que eu mais oriento para os meus clientes, vai na fixa. Por quê? A fixa ela é mediana, ela é mais baixa do que a saque, e a vantagem dela é o seguinte, que na hora que você está mais apertado, a prestação é mais tranquila. Só que você vai pagar aquele valor o resto do financiamento. A saque não. Você começa com ela num valor X e termina no Y lá, que é menos da metade. Só que, se você no momento estiver arrojado já, estiver no seu limite para comprar a casa, vai na fixa. Vai na fixa. Por quê? Você vai naquele momento ficar tranquilo, vai dar conta de pagar
E no final, o seu salário vai aumentar, porque quando você faz um financiamento habitacional também, sua renda pode subir, você pode mudar de cargo, você pode fazer o que quiser. A prestação ela é fixa, ela não muda, o valor não muda. O contrato que você assumiu com a Caixa lá atrás, independente se é amortização ou price, que é a fixa, ele não vai mudar. Então, eu aconselho a fazer na price, porque aí você vai tranquilo o resto daquele financiamento. Por quê? Todos nós, a tendência nossa é melhorar o salário, é melhorar o cargo, é ter uma renda melhor. Se o cara não tá pensando assim também, é um cara que não tá pensando em comprar a casa. Porque, tipo assim, eu vejo hoje pessoas, Nilson, meu emprego aqui tá demandando demais de mim, eu não tô aguentando, não. Eu vou para outra função, vou ganhar menos. Velho, que Você anda isso? pra trás? Você é doido? Eu falo, meu Deus do céu, vai arrumar um jeito, vai se organizar, vai organizar seu tempo, vai usar ferramentas para te ajudar ali a dirigir melhor a sua profissão, o seu serviço. Tem alguma coisa errada, porque alguém vai dar conta do trampo. Alguém vai dar conta. Agora, se tá passando por você uma demanda que você não dá conta de resolver e você tá fazendo de tudo, tá organizado, tá tudo certinho, e você não dá conta, chama seu chefe lá, chama seu supervisor. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, cheguei toda hora que eu cheguei aqui, ó. Que eu tô embora. Eu fiz isso, olha o tanto de coisa que tem pra mim fazer. Foi mais um. É mais um. Não é você pedir arrego, não. Não é pedir pra voltar pra trás, não, hein? Porque pode botar quem for lá que não vai dar conta. Mas você tem que ter meios pra provar isso. Entendeu? E se, dependendo de como é que você provar, você vai ser até promovido. Pô, esse cara é bom, hein? Olha aí o que esse Não cara tá podemos fazendo. perder ele. Entendeu? Porque o cara, às vezes, ele não sabe nem vender o serviço dele pro chefe dele. Às vezes o cara chega, eu chego lá, o meu cliente lá para comprar um imóvel, tal, eu vejo a renda, falo, não, velho, você tem que dar um jeito de melhorar a renda. Eu entro na vida do cara também. Ah, velho, vou ajudar esse cara aqui, quer ver? Seu amigo, você faz o quê? Ah, eu sou ajudante lá no açougue. Você não é açougueiro, não? Não, eu sou ajudante. Mas por que você não é açougueiro? Ah, eu comecei agora. Ah, beleza, tá perdoado. Ah, não, quanto tempo você trabalha lá? 3 anos. Porra, 3 anos, velho. Você não é, sai de lá, caralho. Porra, você já viu lá, não é pra você? Sai dali, cara. Senão você não vai mudar a sua vida ali, não. Você tá 3 anos na mesma função de ajudante. Para. Você não vai melhorar, porra. Agora o cara tá lá 3 meses, velho. E aí você tá lutando, né? Vai pegar a faca do açougueiro lá, né? O cara tá agarrado lá, você tá tirando um retalho, juntando, limpando a barra. O cara tá agarrado, você pede pra tirar um bife lá, pra te explicar como é que tira o bife e tal. Você tá nessa pegada? Tô. Então tá. Então você vai longe. Você vai conseguir. Você vai voltar aqui, vou vender a casa pra você, tá? Agora o cara tá lá 3 anos, eu não vou, cara. Esse cara não vai comprar a casa comigo. Entendeu? Então, assim, às vezes parte da pessoa também querer comprar também, né? Querer o bem para ela. Porque muitas das vezes eu vejo assim, a pessoa chega lá na imobiliária, tipo assim, eu quero olhar uma casa para comprar. Ela tá desmotivada, tipo assim, ela tá esperando Nem eu ela falar. tá acreditando que ela quer comprar. Entendeu? Você quer mesmo comprar a casa? Cara, ela tá tipo assim, ela tá esperando eu virar para ela e falar assim, você não consegue. Entendeu? Volta depois. Você não consegue. Ela Você quer não só a afirmação que ela tá precisando. Você não consegue. Aí, tipo assim, vão entender, eu quero estender com muito cuidado, porque também tem gente que se você já começa a entrar na intimidade, o cara, velho, esse cara tá querendo me dar o golpe, né? Tipo assim, esse cara não quer me ajudar. O cara tá querendo saber demais. Eu tenho que explicar pra pessoa, falar com ela, ó, pra mim conseguir vender esse imóvel pra você, você vai ter que me passar alguns dados, eu vou ter que fazer uma simulação, e aí, em cima dessa simulação eu vou poder te ajudar. Porque tem muita gente também que chega para comprar uma casa e tipo assim, o cara tem condição de comprar uma casa de 200, mas ele chega lá e me mostra uma casa que ele viu de R$1 milhão. Nossa Senhora. Mas é vários, sabe? Porque a pessoa não tem um parâmetro, tipo assim, ela acha que o banco é obrigado a financiar para ela a qualquer preço. Entendeu? Aí eu tenho que explicar, falar com ela que tá baseado na renda, entendeu? É igual aqueles negócios que você tá passando aqui, o dinheiro que tem, o carro que tá vendo. Você já viu aqui? Expectativa e realidade. Expectativa e realidade. O cara tem uma renda, mas ele tá vendo um carro lá que ele... Eu falo o seguinte, eu adoro Instagram, fico olhando, mas aí às vezes agora eu tô assim também. Aí eu tô passando aqui, eu vejo um negócio, não, isso aqui não vai me agregar nada. Tchau. Não vai me agregar, entendeu? É igual, às vezes eu brinco que às vezes estou tomando uma cerveja, com fraternização lá, com a turma e tal. Aí chega um e fala assim, não, velho, você tá blogueirinho demais, tá postando coisa demais. Amigo,
Você tá querendo comprar um imóvel? Não, eu já falei de cara, você não quer comprar. Porque quem quer comprar, tá lá trocando ideia comigo. Tá me perguntando, ô Nilson, como é que eu faço pra adquirir isso aí? Ô Nilson, manda mais foto. Ô Nilson, manda no meu direct. Ô Nilson, qual que é o preço? Onde que é? Entendeu? Esse cara, ele Então, quer que eu público... poste mais. Aí eu falo, você já viu um botãozinho lá, deixa de seguir? É só você clicar nele. E naturalmente ele não é o seu público-alvo. Não é o cara que eu quero. Aí eu falo assim, vocês têm que entender isso. Eu tô ali para vender imóvel, para deixar bem claro para a pessoa como que ela vai adquirir aquele imóvel. Né? Se ela tem alguma dúvida, me questiona. A gente vai trocar uma ideia e vai deixar mais transparente para ela, mais fácil para ela chegar até a compra. Né? Às vezes também nas redes sociais hoje é uma coisa muito... que eu falo que é uma coisa muito massiva, né? Você consegue alcançar um número de pessoas muito maior. E tem pessoas que muitas das vezes também têm a curiosidade. E aí elas veem, elas vão lá e, cara, eu achei bacana essa postagem, elas vão e te chamam. No primeiro momento, elas podem não querer comprar, só pra sanar uma curiosidade, mas com aquilo ali, com a boa tratativa, aquela pessoa fala, cara, gostei do jeito que esse cara me tratou. Às vezes é nem por causa do imóvel, às vezes é a forma do tratamento, a maneira que você se posicionou na situação. Eu vou falar em percentual, eu não tenho isso, tá? É um levantamento certo, mas é 30% dos meus clientes são os curiosos. Eu captei os caras. Porque, o que acontece? Às vezes a pessoa tá lá com o Instagram, postou um imóvel lá, a pessoa pergunta assim, qual o valor? A pessoa tem preguiça de responder, pô. Eu mandei na hora. Eu mando o valor, mando a localização. Vamos lá conhecer, vamos marcar uma entrevista lá na imobiliária, vamos bater um papo lá. Quero te conhecer, eu quero explicar para você como que funciona o financiamento, quero deixar bem claro. Por quê? Às vezes a pessoa, através de uma pergunta dessa, às vezes ela até perguntou só para saber o valor mesmo. E ela já tem que ela não consegue comprar. A maioria dos clientes passa na cabeça dele, eu nunca vou ter uma casa própria, eu vou ter que pagar o aluguel. Porra, você consegue pagar o aluguel, por que você não consegue comprar? Porque você não está se organizando, você não está se preparando para aquilo. Eu tenho clientes que chegam na imobiliária e falam assim, ô Nilson, aqui, cara, tô pagando aluguel, moro com a minha sogra, e eu quero comprar minha casa, velho. Aí eu pego o cara e falo assim, velho, vamos lá. Qual que é a sua renda e tal? Ó, que você vai ver, o cara tem 120 pau de fundo de garantia. Esse fundo de garantia, ele paga a entrada, mais a documentação do imóvel, ainda sobra grana para ele planejar. E o cara não tinha nem ciência que ele podia usar o fundo de garantia dele para comprar a casa. E tá lá com aquele dinheiro que não rende nada, um rendimento menor do que poupança, e ele pagando aluguel, dando dinheiro para os outros. Entendeu? Aí eu vou conseguir converter ele em venda, o cara compra a casa. A pior situação hoje que mais atrapalha a gente fazer venda é o seguinte: o cara vende um padrão de moradia, em locação. O cara tá lá pagando R$3.000 de aluguel. Uma casa top, 3 quartos, suíte, acabamento de primeira. Só que ele consegue comprar uma casa de 2 quartos com acabamento inferior. Ele fala assim, não vou baixar meu padrão. Eu vou continuar pagando o aluguel. Só que ele esquece que se ele comprar essa casa de 2 quartos e ampliar essa casa para 3 quartos com suíte, vai ficar muito mais barato que o aluguel que ele paga de 3.000. Então ele não tem esse conhecimento. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que ele consegue bancar esses R$3.000 de aluguel. E para ele aquilo ali não faz diferença. De ter a casa própria eu pagar aluguel. Ele tá dando um teto para a família dele e tudo. A hora que eu entro, eu apresento pro cara que, tipo assim, meu amigo, na sua falta, a sua família está preparada para assumir esse custo de R$3.000 de aluguel? A casa própria, na sua falta, ela é quitada de imediato. Você foi lá, comprou uma casa, financiou, você paga um seguro de vida por ela. Na sua falta, o teto da sua família está garantido. Automaticamente quitado já. Automaticamente está quitado. Querendo ou não, você eleva o nível de consciência da pessoa, mostrando para ela que talvez aquilo que ela enxerga como não uma alternativa, não uma opção, se torna uma coisa muito mais viável. Aqui, e essa fala sua aí é interessante, Rafael, é o seguinte. Você já conversou com alguém que falou assim com você assim, não compra um imóvel próprio não, faz financiamento, paga aluguel que é mais barato. Já.
gente ouve direto. Você já viu que esse cara tem casa própria? Exatamente. Como que me dá um conselho desse, velho? Exatamente. Ele tem casa própria. Enfim, a hipocrisia, né? Ele, se fosse hoje, eu não compraria casa, não. Eu pagaria aluguel. Vende a sua casa, vai pagar aluguel. Por que você tem uma casa própria? Você tá então? entendendo? Isso é bom pra você? Você acha que isso é bom? Faça isso. E o cara tá lá, casa própria. Aí o cara vira e fala assim, Nilson, eu prefiro pagar aluguel e ter meu dinheiro aplicado. Aonde que tá aplicado seu dinheiro, brother? O mercado tá lá, tá oscilando. Velho, eu sou a favor de aplicação financeira, mas você tem que dar um teto pra sua família, cara. Quem tava esperando pandemia? Pô, você Não tá veio? doido? Pois E aí, é, você fica sem salário, tá no aluguel, e isso deixou a galera louca. Foi onde que o imóvel mais valorizou. Por quê? As pessoas começaram a ver o seguinte, eu tenho grana, tá em aplicação e eu tô pagando aluguel. Amanhã dá uma crise, trava tudo, eu não consigo sacar a grana, eu não consigo pagar aluguel, tô recebendo ordem de despejo. Olha que eu olho, eu tô na rua, debaixo da ponte, com a minha família, com dinheiro aplicado. Aí o cara começou a investir em imóvel. Foi no momento que deu uma valorização extraordinária no imóvel. E muita gente também começou a enxergar o seguinte, eu falo, eu tenho um dinheiro aplicado e moro numa casa simples, mas eu tenho condição de morar melhor, de dar uma vida melhor para minha família, e eu tô abrindo mão disso para me fazer aplicação. Então todo mundo começou a trocar de imóvel demais. E aí a demanda para nós chegou assim, teve vezes que a gente assustou no início da pandemia, porque todo mundo sumiu, mas foi cair na ficha, todo mundo voltando atrás, investindo. Foi o melhor momento pra gente. Foi aonde que o fundo imobiliário mais cresceu, foi nessa época. Nessa época, todo mundo resolveu investir para melhorar sua moradia. É porque a galera entendeu o que era o certo e o que era o duvidoso. Sim, com certeza. Imóvel é uma coisa que a longo prazo valoriza muito, cara. Isso é real. Eu Não acredito- deprecia, né, cara? Eu acredito Sempre. que é uma coisa que tem que ter. Não tem como você abrir mão, não ter um imóvel. Não tem como você não ter a sua casa. Você tem que ter. Eu falo que hoje investir em imóvel, principalmente Itabirito, tá? Itabirito é uma cidade que o imóvel valoriza constantemente. Tem um valor de aluguel significativo, um valor acima da média, tá? Hoje em Itabirito, o valor de retorno mensal de um imóvel alugado é em torno de 1%. E antigamente a gente trabalhava com 0,5%. Se eu comprasse um imóvel de 300 mil e eu alugasse ele por R$ 1.500, eu já estava feliz. Hoje o imóvel de 300 mil, você está alugando ele por 3 mil. Ele está te dando 1% praticamente, né? É um momento, a gente sabe que é devido às empresas, né? Tá fazendo as suas expansões, mas está uma valorização muito grande. Mas o que eu gosto de deixar bem claro para investimento em imóveis, para quem gosta de comprar um imóvel para investimento, não para moradia, é que a valorização do seu dinheiro não está no aluguel, não está no retorno ali, faz parte. Mas a grande valorização está na valorização do imóvel. Porque hoje você compra o imóvel por preço X, depois você vai vender por Y. Você vai ter uma valorização, às vezes, maior do que qualquer taxa de qualquer retorno financeiro. Além disso, você ainda tem o retorno do aluguel. Então, ao que você soma os dois, é o melhor investimento. Entendeu? Além de ser um investimento sólido, né? Que você vai lá, põe a mão, você tá ali, você tá vendo, é um bem. Você chega lá e tá vendo. O seu dinheiro, você não sabe onde que tá. Pode estar na mão de um investidor que vai decretar falência, numa empresa, um banco que pode fechar, né? Tudo pode acontecer. E o imóvel não, ele é seu, ele tá blindado. Você tem a matrícula, tem um registro, ninguém te toma. É uma coisa, tipo assim, um assunto que eu não tava a par, não sabia como é que funcionava, mas Acredito que muitos que vão ver esse episódio, acredito que é a dúvida de muitos. Acredito também que a minha também foi sanada muitas dúvidas aqui, porque tem coisas que, no momento, não é coisa que a gente aprofunda muito, mas são coisas que todos deveriam saber, que tem essa pretensão. utilidade pública. É utilidade pública, cara. Que, por exemplo, pelo que você falou, tem muitas pessoas que são leigas. Por exemplo, o cara A que tem maioria. 120 mil, chega lá e não sabe que tem esse dinheiro. Não sabe que ele pode ter o imóvel dele e parar de sofrer no aluguel. Então, assim, acredito que a falta de conhecimento faz muitas pessoas pecarem em algumas situações que são até, digamos que simples de resolver. E o pior de tudo, perder tempo. Sim. Narilson, e eu falo que um assunto vai puxando o outro. Você voltou no assunto aí do FGTS 120 mil. Nesse caso específico,
A pessoa comprou para ela morar, certo? Uhum. Te dou um exemplo. Você tem sua casa própria, você é um CLT, bonitinho, todo mês você recebe o seu FGTS, vai acumulando, tá legal. Você tá lá com o seu FGTS parado lá, mesma coisa lá da história. Só que você só consegue utilizar esse FGTS, saca esse FGTS para comprar um imóvel. Você tem lá de novo, vamos voltar no 120 mil de FGTS. Você já tem sua casa própria, mas você consegue sacar o FGTS para você comprar um segundo imóvel. Você pega esse FGTS, dá de entrada no imóvel e aluga esse imóvel. Com o aluguel desse imóvel, você paga o financiamento. Resumindo, ao longo do tempo, você vai ter um imóvel que você só aportou o seu FGTS. Isso aí que ele tá pagando a prestação pra você. Você tá entendendo? Teve pessoas aqui, não vou falar o nome, né? Lógico, né? Que o nome é que é o motivo da confusão. Teve um determinado lugar, né? Que feito uma habitação. A prestação, se eu não me engano, na época era 700 e alguma coisa, a pessoa tava alugando por 1.400. 1.400 e alguma coisa. Acontece demais. Pagar a prestação e ainda sobrar 700. Demais. Porque a prestação nem sempre está relacionada ao valor do imóvel. Ela está relacionada ao valor que você deu de entrada. Então, exemplo, é igual eu te falei, você tem um imóvel de 300 mil que hoje você aluga ele por 3 mil, que é 1%, mas a sua prestação pode ser R$1.000. Porque você deu uma entrada tão grande para comprar ele que o banco vai falar com você, o valor que você está pegando comigo aqui, a prestação é 1.000. Ou seja, aí você aluga ele por 3, te sobra 2. Ou seja, você fez um investimento imobiliário, aonde que você tem um financiamento, mas você tem um retorno do aluguel que sobra 2.000. E aí, se você quiser fazer aquilo que eu te falei, pagar a primeira e a última, você paga. Aí, eu vou voltar nesse assunto novamente, de pagar a primeira e a última. Por que que eu falo isso? Nós estamos falando aí de um financiamento de 360. Se eu pago a primeira e a última, automaticamente ele vai para 180, certo? Uhum. Por que que eu não faço um financiamento direto de 180? Porque eu sou inteligente, cara. O que que eu penso? O mês que eu quiser pagar a primeira e a última, que eu tiver condição, eu vou pagar. O mês que eu tiver uma outra prioridade do que pagar 2 prestações, eu vou executar a minha prioridade. Que seja eu ir num parque com a minha filha, que seja eu sair para comer uma pizza, entendeu? Eu não sou obrigado a pagar as 2 prestações. Agora, a partir do momento que eu contrato 180, eu tenho que embarcar. E aí eu começo a deixar de fazer o quê? Que é viver, que é aproveitar a minha vida. Porque eu tô preocupado em 360 meses. E preocupado é o seguinte, gente, e é a coisa que tem que ser dita. Se você assume se o banco assumiu com você um prazo de 360 e você chega a falecer nesse período, a responsabilidade é toda do banco. A dívida não vai ficar para sua família. Você tem que ter ciência disso. Ou seja, não preocupe em quitar isso não. Você não vai deixar problema para ninguém resolver. O seu problema você está pagando por ele. Você paga um seguro de vida ali para poder garantir essa quitação desse imóvel para sua família. E uma coisa que é interessante também ressaltar aqui é que o Nilson, ele é um cara que ele explica, né, cara? Essa explicação, ela é bem incisiva, tem todos os detalhes. E de fácil entendimento, né? E de fácil entendimento, sabe? É tipo assim, eu tenho opções aqui pra te dar, camarada. Tá aqui elas aqui. Entendeu? São essas, é A, B, C, D, E. Tem até o alfabeto inteiro, se você quiser. E hoje eu vejo que falta em algumas pessoas isso, cara. É como você falou. Não tô criticando, claro, cada um tem sua maneira de trabalhar, enfim. Mas tem pessoas que... É aquela coisa que você falou. Chega ali e só dá aquele resuminho muito... Não vai dar pra você comprar sua casa, e pronto. falou, valeu. Eu falo porque aconteceu um episódio desse comigo mesmo. Perguntei uma vez por uma determinada pessoa que trabalha também no ramo. Vi uma casa, interessei na época e falei com essa pessoa, né? Falei, eu gostei dessa casa e tal. Queria saber qual que são as condições. Ah, não, nós vamos marcar uma reunião e tal. Você vem aqui. Até hoje eu tô esperando. Mas entende, cara? É isso aí, Narius. O que acontece? Eu generalizei tudo aqui, tá? Minha explicação foi uma explicação de forma geral, para todo mundo ficar fácil o entendimento. Mas a ideia é um atendimento personalizado. Por quê? O seu financiamento vai ser diferente do Rafael, vai ser diferente do Fabinho, vai ser diferente do Saulo e diferente do meu. Começa pela questão até do que eu quero, o tipo de imóvel que eu quero, o padrão que eu quero, o padrão que você quer, a condição financeira, a idade, entendeu? Hoje eu tenho 42 anos, você tem quanto? 28. 28. O banco vai querer financiar mais para você do que para mim, porque a sua probabilidade de viver é maior do que a minha.
Então, ele fala assim, ó, o Narilson é melhor do que o Nilson. Se nós dois estivermos na balança com os mesmos parâmetros financeiros, ele vai querer você e não eu. E quanto mais idade você tiver, mais difícil você conseguir o financiamento. Ah, Nilson, aí, tipo assim, Nilson, você vendeu a casa pro meu amigo. Cara, eu trabalho junto com ele. A gente trabalha junto, eu tenho a mesma função, o mesmo salário que eu. E ele falou que tem do lado lá, eu quero comprar. A gente tá igualzinho, cara. Chega aí, mano, vamos bater um papo. Aí, primeira coisa, entrevista, tá, tem mesmo. Qual que é a idade? Aí o cara já tem 5 anos a mais. Já vem um seguro de vida um pouquinho mais caro. Automaticamente, prestação aumenta um pouquinho. Show. Fundo de garantia. O cara tá na mesma empresa, entraram junto na empresa. Só que o amigo dele tinha lá 10 anos de fundo de garantia da outra empresa que não sacou. O cara entrou zerado. Então o cara já tá na frente já com fundo de garantia. Beleza. O cara não tinha um carro financiado. Esse já tem. Mas a minha prestação é só R$600. Velho, o banco vai impactar em R$600. Não é no seu salário. Porque o banco financia 30% da sua renda. Você ganha R$1.000, ele vai te botar uma prestação de R$1.000. Você ganha R$3.000, ele vai te botar uma prestação de R$1.000 para você pagar. Se você tem uma prestação já de 600, ele vai te liberar só 400. Você tem que quitar o carro para você pegar os 1.000 da prestação lá total, para você conseguir o financiamento total. E aí, beleza. Aí o cara, na hora que vê, não bate. O financiamento dele não bate com o amigo dele. Aí eu entro no carro e falo, vem cá, vamos resolver sua vida. Você vai fazer isso, aquilo. Eu vou mudar pra você. Você vai juntar mais grana, porque o cara tinha um resíduo de fundo de garantia que não sacou. Você vai precisar de mais grana pra você aportar. E aí eu vou explicando isso pro cara. E aí o cara vai seguir a ordem que eu passei. E lá na frente vai conseguir comprar. Mas naquele momento ele não consegue. Por quê? Ele não tá na mesma condição do amigo dele. Ele tem a mesma condição financeira de salário e não condição de FGTS, junto com financiamento, tá livre desimpedido de financiamento. Tem muitos outros clientes também que chegam na imobiliária e falam assim, Nilson, eu vi lá que você anunciou aquele apartamento com entrada X e prestação Y. É meu, tá aqui, ó, eu vou dar é mais. E essa prestação aí eu quero pagar 2. Pode diminuir o prazo pra mim. Nossa, show, tá vendido, hein? Ó que eu lanço o FGTS do cara. Ó. Cara, velho, você tem financiamento? Não tem nada, não tem nenhum financiamento. Cara, lá atrás, lá no banco, ele pintou e bordou, que fala, não é isso? O banco. Foi lá, pintou, bordou, não pagou. Passa 5 anos, isso aí cai na... Caduca. Caduca nada, meu filho. Tem um Corex lá, sei lá. O banco vai falar, isso aí não deu dinheiro pra ele mais, não. Negativo entre os bancos. Não faz, entendeu? Então o cara não consegue. Então esse cara aí tá negativado. Ele vai ter que comprar com recurso próprio. Ele não consegue mais. Resumindo, o CPF tá sujo. Entendeu? E uma coisa também que eu ia até te perguntar também aqui, é em relação, por exemplo, a gente até falou anteriormente, mas a questão de, por exemplo, chega, um exemplo, vou citar o Rafa aqui, chega o Rafa viu o imóvel custa X, né? Só que o Rafa tem a pretensão só tem Y para esse imóvel, digamos um de 1 milhão, como você reportou aqui. Certo. Aquele de 1 milhão. Só que o Rafa só tem 200, só tem o 200. E aí, cara, aquele cara, tipo assim, chega naquela animação toda, mas quando você apresenta para ele que não tem como, mas tem o de 200 que tem como, mas ele não tá satisfeito com aquilo ali, como que faz pra, tipo, aquele cara entender que... Pra você quebrar a objeção dele, que ele precisava de 1 milhão, mas no momento ele só tem condição de 200. Tipo assim, o cara queria um padrão bem mais elevado. Só que a condição... Isso, mas você consegue encaixar ele nesse padrão que não é aquele esperado, mas algo que vai atender ele. Rafael, melhor, vamos lá a pergunta. Como que você consegue dar um choque de realidade sendo educado? E ainda assim, segurando o cliente? Eu falo que eu me uso como exemplo. Para mim é muito fácil eu dar real no meu cliente numa questão dessa. Porque eu vou mostrar para ele que ele é capaz de chegar naquele imóvel que ele quer no momento. Mas ele é capaz de chegar. Ele não é capaz de comprar agora. Mas eu vou explicar para ele que para ele chegar nesse imóvel, ele vai ter que passar por vários obstáculos. Ele vai ter que subir uma escada.
Ele vai ter que escalar. Porque se ele quiser comprar aquele imóvel direto, ele não vai conseguir nunca na vida dele se não for através de escala. E essa escala ela vai ser ou através do próprio imóveis, ou escala financeira, que é fazendo investimentos, ou profissionalmente, tá? Com cargos, salários, e ele vai conseguir comprar aquele imóvel. Naquele momento ele vai ter que ou adquirir um imóvel mais simples, que foi o meu caso, que eu optei por isso. Eu queria já entrar numa casa de 3 quartos com suíte. Só que eu optei por comprar uma mais simples, um apartamento. Do apartamento eu fui para uma casa mais simples. De uma casa eu comecei a construção da minha casa tão sonhada. 4 quartos. Mas eu comecei isso em 2009. Eu fui mudar para minha casa em 2019. Que isso? Foi 10 anos de construção. 10 anos de construção. Então, aí eu me uso como exemplo. Eu falo com ele aqui, eu nunca ia chegar... Hoje, se eu fosse comprar a minha casa hoje, talvez eu não conseguiria comprar. Por quê? Eu vim escalando para chegar até ela. Ela veio se valorizando a esse longo. E não é esses 10 anos de construção que ela se valorizou. Ela se valorizou em 20 anos, porque eu comecei lá atrás. Eu fui comprando, vendendo, até eu comprar o lote e começar a construção. À medida que eu ia tendo dinheiro, eu ia fazendo aporte na construção. Fundação, estrutura, laje, telhado, reboco. E vou ser muito sincero, casei com uma arquiteta, mandar um beijo pra Luana aí. Aí, ó. Aí ela não para, cara. Ela quebra tudo, reforma isso. Então eu falo assim, 10 anos eu tava dentro. E eu vou ficar mais 10 construindo, porque ela não para. Luana não para, no momento algum, né? Então, assim, mas é isso, é prazeroso, né? Você vê assim, eu comecei no imóvel muito mais simples, cheguei no imóvel top, e eu conto a minha história pro meu cliente. Fala, ó, você não vai... Se você fizer isso, é aquele famoso ditado, você vai abrir as pernas. Ou você vai de degrau em degrau, ou você não vai dar conta. Por quê? O que acontece? Você pode até no momento achar meios, conseguir levantar algum recurso e você adquirir aquele imóvel. Só que a prestação vai ser tão alta, que você não vai conseguir manter ela em dia. A hora que você olhar, você está perdendo para os bancos, você está perdendo, você está tendo que vender, perder grana. Então, assim... Conselho, você vai fazer qualquer tipo de investimento, financeiro, imobiliário, o que você for comprar, procure pessoas especializadas do ramo para te orientar. Tem amigos, eu tenho amigos meus que são advogados, eu troco ideia com o cara direto. Brother, e se eu fizer assim, como que funciona? Entendeu? Me orienta nisso aqui, eu estou fazendo essa negociação, isso aqui é interessante se eu fizer assim? Toma opinião. Né? E aí, exemplo, eu não ligo de dar opinião que não seja cliente meu. Eu costumo virar esse cara ser meu cliente. Mas esse cara está interessado em comprar um imóvel. Eu vou explicar para ele, vou mostrar para ele que está equivocado, que aquela não é a melhor opção para ela, que a melhor opção para ela é essa aqui. Lá ele não vai conseguir comprar, que seja com outro corretor que esteja entendendo. Eu vou vender para ele. Que eu mostrei para ele qual que é a melhor opção. Eu fiz ele conseguir comprar o imóvel. Então, cabe o corretor ter essa visão. Entender primeiro, conhecer o seu cliente. Qual que é a condição dele. E aí você vai conseguir converter em venda. Senão você não vira. É. Vendas e vendas. Pô, esse ramo é uma coisa que, igual eu falei no início e volto a falar agora, é uma coisa que eu nunca tive tanto interesse. Mas vejo que é bastante interessante. Essa negociação de casa, de imóvel. Você falou que você começou com lote, aí Sim. depois do lote você vendeu e comprou outro lote? Na verdade, eu comecei com um veículo, tá? Sim. Eu trabalhava numa lanchonete aqui em Itabirito e eu andava de bicicleta. E eu sempre fui doido para ter uma moto. Meus pais sou filho de um caminhoneiro e uma costureira. Meu pai, graças a Deus, nunca deixou faltar nada dentro da minha casa, nunca faltou nada pra gente, mas nunca teve a condição de dar um aporte pra gente poder comprar um veículo. Eu falei, velho, eu vou ter que comprar uma moto pra mim. Comecei a trabalhar, Rafael, e eu falo com todos os amigos que eu tenho, né? Todo mundo que eu converso. Cara, pra você conquistar as coisas, conquistar bem na vida é difícil. Então, o seu salário, você tem que ter uma reserva do seu salário. Todo mês, você tem que reservar uma parte pra você adquirir algum bem. Porque o bem é seu fundo de garantia. Amanhã você passou um aperto, você vai vender aquele bem. Então, o que eu fiz? Eu comecei a juntar a grana até eu comprar minha primeira moto. Comprei minha moto. Troquei depois, peguei uma moto maior. Juntei mais grana, comprei um carro. Eu vi um lote à venda. Fui lá e comprei um lote. Vendi o carro e a moto, comprei o lote.
Só que eu demorei um prazo grande para mim chegar até nesse lote. Tempo aqui, vamos falar de tempo, 5 anos. Quando eu comprei esse lote por 60 mil reais, eu vendi ele com 3 meses por 110. Eu ganhei 50 mil reais em 3 meses. Aí você já tava com essa grana, e qual que foi o próximo passo? Aí eu falei, agora eu vou investir só em imóvel. Eu não quero mais carro, eu não quero mais moto. E aí eu comecei. Compro um outro lote, vende. Compro outro lote, vende. Compro um apartamento e vende. Comecei a construir. Faço uma casinha, vende. Boto o líquido no bolso. Entendeu? E aí foi aonde que eu fui vendo que para você, o difícil é você começar. O primeiro degrau que é o Que é o difícil. Você chegar até o primeiro imóvel. que foi o carro e a moto no primeiro Que me lote. levou até lá. Entendeu? Mas tudo veio através das minhas economias. Entendeu? E até hoje eu faço economia. Eu não sou um cara que eu faço aporte de tudo que eu tenho todo mês. Sempre eu tenho uma reserva para uma urgência. Um momento inoportuno. Um oportuno. Tipo assim, para me zerar a minha renda, tem que ser um investimento que eu vejo que eu vou ter uma liquidez muito rápida. Eu não vou fazer... giro rápido, né? Rápido. Eu não vou zerar o meu a minha parte de investimento para longo prazo. Isso eu não faço. Se eu ver que eu tenho uma oportunidade de girar aquele dinheiro rápido, eu invisto. Em meio essa compra e venda, o fluxo é tão rápido assim, por exemplo, comprei um lote aqui, já arrumei comprador, vendi. Ó, Rafael, o que acontece? É a localização que torna ele mais fácil de venda. São vários pontos para fazer uma liquidez no imóvel, tá? E a hora que eu falo assim, que eu vejo que vai ser uma venda rápida, vai ter uma liquidez rápida, é um momento, é uma visão minha, tá? É uma visão minha. Pode ser que eu esteja errado. Eu não vou fazer um aporte a longo prazo, vou fazer um aporte para uma venda a curto prazo. Pode ser que eu fique errado com aquele lote. Por quê? Todo investimento tem risco. Se alguém chegar para você, vender facilidade para você, pula fora, meu amigo. Não entra não, sai Não dessa. existe, não. Não vai. Eu posso chegar para você e falar assim, Nailson, aqui, eu tenho uma oportunidade aqui de um lote que ele tá por 60 mil, a gente pode vender ele por 90. Eu acho que em 6 meses. Eu acho. Se o cara garantir para você, falar assim, não, isso aqui eu garanto para você. Bicho, cai fora, senhor. Cai fora. Eu posso apresentar para vocês comparações. Ó, mês passado eu peguei esse, já vendi. Ano passado peguei aquele ali e vendi para fulano. Te dou os nomes. Te levo e te provo. Tenho vários clientes meus que eu pego e tenho o prazer de falar aqui, ó, comprou comigo, vai lá e pergunta a satisfação dele de hoje, tá morando na casa própria dele. A valorização que teve de quando ele comprou, quanto que tá valendo o imóvel hoje. Te dou nomes pra você ir lá. Porque amanhã, Rafael, eu posso vender um imóvel para vocês, o imóvel não valorizar. Pode acontecer, ué. Entendeu? Crise, nós não vamos falar de política, nós combinamos, né? De não falar política, nem futebol, nem religião. Mas é isso que determina a valorização de um imóvel. O país cai chega e vai ter, vão mudar o governo, não vai ter mais dinheiro girando na construção civil. O imóvel vai cair de preço. Entendeu? Não vai ter investimento em financiamento. Aí você acaba perdendo valor. Mas é o risco de qualquer outro investimento. É uma coisa que a gente sempre fala, né, cara? Nada é tão fácil como parece, né? Sempre tem esses gurus, né, que sempre fala que é bem fácil, facinho, uma coisa que eu super concordo. Pula fora dessas coisas muito fáceis, né? O facilitado não existe, né? Cara, chegou pra mim falando que é fácil, eu tô fora. Eu quero é dificuldade, eu quero é desafio. Eu quero o cara chegar pra mim, trocar ideia comigo, eu falar que o cara é bom, ele me desafiar e falar assim, Nilson, você vai ter que me provar que isso é bom. Eu vou provar pro cara, através de comparações, que aquilo é bom. Mas eu não dou garantia pra ele. O risco é dele. O risco é do meu cliente, como o risco é meu também a hora que eu invisto. Entendeu? Eu vou chegar pra você e falar assim, compra nesse bairro aqui um lote que aqui é promissor demais. Vai vir uma faculdade pra cá, aquela empresa comprou aquela quadra toda ali, vai meter... Cara, e se aquela empresa não fazer? Se aquela faculdade não vier? Ninguém tem levantamento garantindo que vai acontecer aquilo. Em algum momento, a empresa comprou aquele terreno e vai edificar ali. Mas e quando? É como fala, né? Um levantamento, né? Não é certeza, probabilidade. Né, cara? Probabilidade. Eu falo que as oportunidades, ela está no seu conhecimento.
ou na informação. Mais informação do que conhecimento. Por quê? Se eu tenho a informação que aqui, vamos supor que aqui é um lote, e aqui vai passar uma rodovia, eu vou lá, vou comprar esse lote. Agora, o conhecimento, eu vejo o lote e vejo que há a possibilidade de passar uma rodovia, eu vou comprar o lote. Só que esse investimento do meu conhecimento, ele é mais a longo prazo do que da minha informação. A minha informação, ela me dá retorno de imediato. Ou se não for de imediato, ela já me dá o prazo de quando que eu vou receber aquele retorno, de quando vai acontecer aquele investimento lá. Entendeu? Então, assim, a oportunidade já está relacionada a isso. Então, se você tem informação, invista. Se você tem conhecimento, invista. Agora, se você não tem nenhum dos dois, meu amigo, vai procurar quem vai te ajudar. Não vai investir. Não vai investir sem conhecimento, sem informação. Não vá. Você não vai conseguir. É perda de dinheiro. E de tempo. Claro, pode ser que você tá do tiro no escuro. Tem gente que acerta. Muito raramente. Você tá difícil. entendeu? Pode ter cara que fala comigo, pô, olha assim, cara, comprei uma ação aí, o trem tá bombando. Aí eu, tá. Que fundamentação que você tem pra comprar essa ação? Nenhuma. Falei, velho, arranca seu dinheiro lá agora. Pega o lucro que você já teve, já tá dando retorno, sai fora, filho. Ou senão vai estudar aquela empresa, né? Vai entender o que é aquela empresa, qual que é a fundamentação, o que ela tá fazendo, por que ela valorizou. Você sabe lá, vocês estão especulando no mercado para vir uma queda drástica daqui a pouco, né? Então, assim, não entra no escuro, não, né? Não vai correr atrás de facilidades, não vai correr atrás de pessoas que não têm conteúdo, pessoas que não têm conhecimento, que estão ali te ofertando coisas que nem é. E outra coisa, sempre que eu falo também com meus clientes, a pessoa chega para te ofertar um produto, mas ela mesma não usa daquele produto. É igual, voltamos àquela Então é uma situação. coisa errada. Eu não compro a casa própria. E eu tenho casa própria. Entendeu? Tipo é isso. Cara, então vende a sua casa. Então, se isso não é bom, você vai ter que vender ela. E me provar que não é bom. Que não é bom, fazer um investimento, e aí, porque o seu fodão daquele negócio ali, você domina, e eu tô com você. Entendeu? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma rede de relacionamentos muito grandes. E eu adoro sociedade. O meu negócio é tipo assim, se eu puder fazer uma sociedade com qualquer pessoa, eu quero fazer. Mas eu quero fazer no que isso é bom. Não adianta o cara chegar pra mim, né? Ele é lavador de carro, ele quer montar uma mecânica. Eu não vou com esse cara, velho. Não vou. Não bate. Não vou. Não bate. Velho, você vai montar um lavador de carro, vou com você. Vambora nós dois, vamos dar a mão aqui, vambora. Mas o cara quer montar um negócio que ele viu alguém fazendo que dá certo. É igual eu falo, da Birito passa as febres, né, dos investimentos. Barbearia. Eu falo que imobiliário tá numa fase aí de febre de imobiliário. A gente conversa isso aí direto sobre isso aí. Agora o hype do momento é vender caneca. Aí todo mundo começa a vender caneca. Aí dá uma baixada e Todo já mundo para. chega com outra coisa. É igual com o copo Stanley. É isso aí. Era a febre. Toda esquina que você ia, tinha alguém vendendo copo Stanley. Sensacional, né, cara? Sensacional. Vai vender. Uma hora, né, o cara fala assim, vai vender. Eu falo que o cara vai lá, vamos fazer caneca, vamos personalizar a caneca. Quanto custa a máquina? 50 mil. Aí um compra, outro compra, daqui a pouco o cara tá vendendo a máquina por 20. 20. Entendeu? Quanto consegue vender Entendeu? por 20? Tipo assim, cara, o cara não tem mercado. Uma que ele entrou sem conhecimento, que ele não captou clientes antes. O cara do nada tava aí, tinha conhecimento nenhum de mercado, de comércio. Entrou do nada. Eu falo que eu faço locações lá comerciais, então assim, a gente tem um ponto comercial, tem um valor comercial e a gente vai lá atender o cliente. Chega lá uma pessoa que não tem know-how para aquele ramo, ela é o famoso aventureiro, né? Qual que é o valor do aluguel? É 5 mil, exemplo, é 5 mil a locação. Ótimo. Anil, você consegue negociar para mim? Consigo. Vou conversar com o proprietário. Primeira pergunta, quem que é que está alocando? A pessoa tem know-how? Ela tem conhecimento do que ela está fazendo? Nilson, essa pessoa não quer alugar nem por 10. Por quê? Ela vai ficar lá 2, 3 meses, vai me entregar o ponto. Pega uma pessoa para mim que tem know-how, já tem uma loja, vai montar uma filial, tem experiência, vou dar um desconto para aquela pessoa. Vou ajudar ela a ir mais para frente, né? E ficar por longo prazo. Entendeu? Porque a pessoa sem know-how nenhum me apresenta o plano de negócio seu. Só porque o que acontece? Não é simplesmente alugar um ponto comercial. A gente começa a ter uma parceria ali dentro. Eu não quero ficar lá, alugar para você, para daqui a pouco você tá me dando trabalho.
eu tenho que entrar com advogado, tirar você do ponto, né? Então, assim, aí a pessoa não sabe nem o que você tá falando, entendeu? Fala, velho, não vai dar certo, entendeu? Aí eu dou a real na pessoa, falo aqui, vai lá, monta isso, traz pra mim, eu vou conseguir um desconto pra você. E sim, você consegue? Consigo. Mas você vai ter que mostrar pra mim que você é foda nisso, cara. Que você é bom. Sabe por quê? Eu vou chegar pro meu cliente e falar com ele aqui, ó, o cara é bom, o cara tem conhecimento, tem um plano de negócio, ele tem gente por trás, já tem tudo a estrutura, é só chegar e montar. Eu vou lá e consigo desconto, e o cara vai lá, monta o trem dele, vai dar certo. E às vezes ele não estava nem preparado para isso. Entendeu? O cara não sabia nem, ele queria simplesmente aventurar por ele. Nilson, se não der certo amanhã eu fecho, mas eu não quero isso, falei com ele, eu não quero, velho. Eu não quero isso para você também. Quero te ajudar a você alavancar o seu negócio. A colocar seu dinheiro e pegar o ROI do outro lado. Entendeu? Porque pra mim ficar sai cliente é péssimo. É transtorno pra ambos os lados, né, cara? Isso Horrível. é só, digamos que perca de tempo, né? E dinheiro. Perca de tempo é perca de dinheiro. Complicado. Certeza. Cara, nós estamos chegando ao final de mais um bate-papo aí, que foi sanado várias dúvidas aí, acredito que da galera aí, principalmente também nossa aqui, da galera que tá toda por trás aqui do programa. Queria que você deixasse aí, né, seus contatos, né, como consegue, né, ele tá entrando em contato com o Nilson aí para locação ou para venda de imóveis, para compra de imóveis no caso. Fala aí pra galera aí. Vou abrir meu Instagram aqui. Você vai me achar lá no Instagram. É Nilson Lima Corretor, né? Você já vai aparecer. Se não aparecer, vai Nilson Lima Corretor Imóveis, tá? Começa a seguir lá. Eu posto diariamente dicas sobre imóvel, minha vida pessoal, para você saber com quem que você está negociando, né? Eu sou um pai de família, né? E tenho a minha empresa, minha casa própria lá com a minha filha, meu cachorro, minha bicicleta, minha esposa. Então a gente está sempre junto. Apresentar isso para você, convidar você para conhecer minha casa, porque eu falo o seguinte: hoje você fazer um negócio hoje imobiliário é um valor muito alto, talvez vai ser o dinheiro que você conquistou a sua vida toda. Você tem que saber na mão de quem que você está colocando essa grana. Não vai na mão de aventureiro, não vai na mão de quem não vai te dar a garantia, né? Me chama lá, a gente vai bater um papo. Você não vai ser um cliente meu, você vai ser um amigo meu. Tamo lá. O meu celular e o WhatsApp é o único que eu tenho, é o 31, né? 988861300. Tiver alguma dúvida, se você que assistiu aí o podcast, gostou, ficou alguma coisa que você não entendeu, ficou alguma dúvida, me questiona lá, a gente responde, a gente troca uma ideia. A imobiliária tá de portas abertas para vocês ir lá bater um papo com a gente, conhecer a estrutura da imobiliária. Que vocês precisarem, a gente está à disposição. Qual que é o endereço da imobiliária? Avenida Queiroz Júnior, 767, Centro, ali pertinho do Stop Pastel, antes do Itachaves. Mais imóveis, negócios imobiliários. É isso. Tá joia? Nilson Lima. Nilson Lima, estão na área. Obrigado. Valeu. Demais. Obrigado, eu que agradeço Valeu. pelo convite. A gente